Muito bem. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês aí no módulo 7, tá? Aula 26. A gente vai entrar num assunto que vocês perguntaram bastante ano passado, né? E eu vi assim, bastante curiosidade. Eu sempre vejo bastante curiosidade de muitos alunos que vão entrar no mercado de trabalho e alguns até que já estão no mercado de trabalho e não sabem como lidar com as leis trabalhistas, né? A questão da legislação trabalhista. O que é meu direito, o que é direito do patrão, o que é direito do empregado, do empregador, né? Como que funciona essa questão 13º, INSS, FGTS, para onde que vai, e se recolher, se não recolher, o que eu ganho, como que funciona as férias, né? Vale transporte, remuneração, jornada de trabalho, tudo isso a gente vai ver agora nesses 3 módulos, se não me engano, tá? Então, a partir de agora a gente vai entrar assim de cabeça na parte de legislação trabalhista, que é a parte do recursos humanos, tá? Departamento pessoal que cuida muito mais disso do que o auxiliar administrativo, por exemplo. O auxiliar administrativo é aquele que faz os cálculos, a gente vai aprender a fazer os cálculos trabalhistas também, né? Férias, um terço de férias, o que tem direito quando é mandado embora, se pediu demissão, se saiu, como que funciona esse acerto, né? Só chama muito de acerto, né? Rescisão contratual, tá, gente? O nome legal disso é rescisão contratual, tá bom? Então, uma parte é o auxiliar administrativo, outra parte é a parte de recursos humanos, porque quem contrata e quem manda embora, quem explica, quem faz a gestão de conflitos é o recurso humano. Então precisa saber dessas leis, tá bom? Até porque a maioria dos cálculos que a gente vai aprender e a maioria das leis que a gente vai aprender, isso já vem tudo assim de lambuja. Hoje a gente não precisa mais sofrer, tá? Mas, por exemplo, se eu não souber como funciona, como está por trás, tudo bom? Como está por trás da questão trabalhista, vai acontecer um dia de tu estar trabalhando lá, vamos supor que tu é o auxiliar de recursos humanos, e tu que entrega lá o chamado vulgo olerite, sabe o que é olerite, né? A folha de pagamento. E aí tu entrega a folha de pagamento. De repente vai ter um funcionário lá na tua fábrica, no teu estabelecimento, vai dizer assim, poxa, mas por que veio tão pouco? O que é esse negócio que está descontando? Me explica. E aí tu vai gaguejar, porque se tu é daqueles que só lança no computador e o computador faz tudo, tu vai desacostumar sobre o processo. Eu preciso saber como é que funciona o processo, porque eu preciso explicar, esclarecer, deixar tudo às claras para que ninguém se confunda achando que, mas eu tinha direito, ele me roubou, deixou de me roubar, isso não pode acontecer, tá bom? Então vamos lá. O tema da aula de hoje, a primeira aula sobre legislação trabalhista, é contrato e jornada de trabalho. Quais são os tipos de contratos que existem? Tá? Existem 3 tipos de contrato. O primeiro deles é o contrato mais usual, que é o contrato indeterminado. Determinado e indeterminado, né? O que seria indeterminado? Aquele contrato que é determinado é que ele já é estipulado no começo do contrato. Ó, tu vai trabalhar aqui 2 anos. Então tu já sabe que daqui 2 anos tu vai estar desempregado, tu vai sair. Não tem esse negócio de, meu Deus, vai que eu fique. Não, ele foi determinado que daqui 2 anos, 6 meses, 5 dias, não sei quanto tempo. São chamados aqueles contratos temporários, sabe? Por exemplo, vamos fazer um asfalto aqui na cidade. Tu vai chamar um monte de trabalhador para fazer esse asfalto. Tu já sabe que esse asfalto vai demorar 1 ano e meio para fazer. Por que tu vai contratar por prazo indeterminado os funcionários? Se tu sabe a data que vai acabar, então tu já contrata por prazo determinado, até para não sujar a carteira de trabalho daquele trabalhador. Porque se tu coloca como contrato indeterminado e ele sai depois de 2 anos, dá a entender que ele foi mandado embora, entendeu? Então é melhor já deixar estipulado um contrato determinado. Então o contrato determinado ele já vai dizer quanto tempo qual é o salário, qual função tu vai atuar, por quanto tempo pode ser prorrogado. Então, o contrário disso é o indeterminado, ou seja, não tem prazo para terminar, a não ser que uma das 2 partes, empregador ou funcionário, ou empregado, colaborador no caso, né, esteja descontente e peça para sair ou peça para o outro sair, tá? Então pode ficar aí 1 mês, 10 meses, 20 meses, 10 anos, vocês já viram gente que está 10 anos, 20 anos trabalhando na mesma empresa? Ele já começou com um contrato indeterminado. Hoje as empresas, justamente pelas leis trabalhistas, eles estão optando em se desfazer de funcionários muito antigos, porque funcionário muito antigo é muito custoso, ele é muito caro, tá? Então é melhor sempre estar renovando esse pessoal de trabalho, porque os teus custos com as leis trabalhistas são menores, tá bom? Então olha aqui, ó, contrato indeterminado não tem prazo para começar, não tem prazo para acabar, pode acabar com pouco tempo, com muito tempo, não importa, tá? Mas ele vai acabar por um determinado motivo.
O determinado, ele tem duração máxima de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então eu não posso fazer um contrato determinado por 2 anos e 1 mês. Não, é 2 anos, é o máximo, tá? Ele pode ser prorrogado uma vez para mais 2 anos. Se ele for um contrato determinado de 1 ano, ele pode ser prorrogado pelo mesmo 1 ano. Tá? Ele nunca vai ser prorrogado 2 anos mais 1 ano. Não. Se ele for um contrato de 2 anos, agora vai ser prorrogado por mais 2 anos. Sempre a idade igual. Tá? Ah, foi 6 meses, então agora mais 6 meses. Ok? Então, mais 2 anos. Um novo contrato, se por um acaso, pode falar. Por quê? Por que é que ele pode ser renovado dessa maneira? Porque senão eu fico só te contratando sempre por contratos determinados. Aí eu te contrato, termina o contrato, tu vira um novo, é como se tu estivesse virando um novo funcionário naquele contrato novo. Entendeu? Então é mais barato para a empresa. Isso faz com que a empresa use de... não é malandragem, seja a palavra, né? Usa assim de má fé, sabe? Ao invés de te dar uma chance de ter um contrato longo de trabalho, ele vai te cortando em pedaços. E esse cortar em pedaços vai massacrando a sua carteira de trabalho e vai te tirando alguns direitos fundamentais. Tá? A gente vai ver isso mais para frente ainda. Mas o contrato determinado, ele só pode ser feito um mesmo contrato prorrogado uma vez só, então ele tem 2 períodos, tá? Iguais. Agora, se por um acaso terminou até a prorrogação do contrato e acabou o contrato contigo, eu não posso te recontratar automaticamente a partir do momento que acaba o contrato para um novo trabalho. Eu tenho que esperar 6 meses para isso acontecer. Então, entre um contrato e outro, tem que ter um intervalo de 6 meses, por lei. Tá bom? Então, esse intervalo tem que ser respeitado. É por isso que muita gente usa assim de artimanha, jeitinho brasileiro, que não tem no Paraguai, jeitinho brasileiro, né? Que fala assim, não, eu vou trabalhando aqui sem a carteira assinada, sabe? E aí quando der o tempo, aí tu assina a minha carteira. Aí tu vai ficar trabalhando 6 meses sem a carteira assinada. Isso pode? Pode, Arnaldo. A lei é clara, né? A lei é clara. A lei é clara, mas quando o povo precisa... Exatamente. Sempre tem uma artimanha, uma negociação e tal, né? Mas se a coisa está errada, nenhuma das partes pode reclamar. Se alguma divergência acontecer de legislação trabalhista, as duas partes estão erradas e no final tu acaba perdendo um eventual processo. Tá bom? Então olha aqui, ó. Se por um acaso, dentro desse contrato determinado, tu tinha 2 anos para ficar, por um acaso tu for mandado embora sem justa causa, quer dizer, tu não fez nada para ser mandado embora. Quando é sem justa causa, que significa que eu não tenho culpa, tá? Este contrato determinado... Aí eu estou saindo fora? Ah, ainda bem que eu tenho uma cena, como é que é o nome? Cineasta, né? Uma cineasta. Então olha aqui, ó. Se por um acaso esse contrato for rompido por qualquer uma das partes, quem rompeu o contrato tem que pagar metade do que falta de contrato. Então, vou dar um exemplo para vocês assim. Vamos supor que eu fiz um contrato contigo de 2 meses. Tu trabalhou 1 mês e eu te mandei embora, sem justa causa. Tu vai ganhar R$1.000 por mês, tá? Este mês que tu não vai trabalhar porque tu foi mandado embora, mesmo assim eu que te mandei embora vou ter que te pagar R$500, que é metade do resto que falta de contrato, tá bom? Então, se eu romper o contrato determinado como empregador, eu sou obrigado a te pagar metade do que ainda restava de trabalho para te fazer. Então, tu ainda ganha uma parcela daquilo sem trabalhar, tá? Por outro lado, é proibido aquele empregado ou o colaborador sair do trabalho sem aviso prévio, sem nada, simplesmente romper esse contrato. Isso não pode, tá? É contra as regras, também não pode. Porque, caso contrário, é proibido, proibido romper um contrato determinado, ok? Isso vai ser ruim até para ti que aceitou no início, né? Então, o terceiro tipo de contrato é o que a gente chama de contrato por experiência. Isso aqui gera muita dúvida. Muita dúvida. Só para o que é o contrato por experiência? Vocês já viram assim algum tipo de empresa por aí? Fala assim, eu vou te contratar, mas tu vai ficar aqui por experiência durante 3 meses. Né? E depois de 3 meses, eu vou assinar a sua carteira. Já viram isso acontecer? Não, eles assinam, lá no serviço eles assinam por 3 meses. Aí passa 1 mês, tem 3 meses para ficar. Aí depois, eles não tem perigo mais assim, de te mandar embora. Mas deu 90 dias, tá com a carteira assinada desse período, mas eles podem... Exato, então eles fazem o correto, tá? Eles fazem o correto. O correto é, a partir do primeiro dia que eu entrei para trabalhar, é o dia que tem que assinar minha carteira.
Não importa que é contrato de experiência. O contrato de experiência caracteriza um contrato determinado. Ah, vou fazer uma experiência de um mês. Posso fazer uma experiência de um mês com uma pessoa? Posso. Eu posso fazer até 3 meses. Eu não tenho que fazer 3 meses. Posso fazer até 3 meses, mas tem que estar estipulado no contrato de trabalho. Tá? Eu posso prorrogar, lembra que o contrato determinado ele pode ser prorrogado uma vez só, por mais o dobro, né? Então, se eu fiz um contrato de um mês, eu posso prorrogar para mais um mês. Tá? Se eu fiz um contrato de 2 meses, eu não posso prorrogar, porque o máximo é 90 dias. Então eu posso colocar então um contrato inicial de 45 dias, que é metade de 3 meses. E aí, se a pessoa for bem, se eu achar que ela está indo bem, aí eu prorrogo para mais 45 dias, tudo na carteira estipuladinho, tá? Pagando INSS, FGTS, tudo bonitinho. Tá? Terminou os 3 meses, não gostei, não achei legal, eu posso romper esse contrato, não tem que pagar mais nada e a pessoa vai procurar um novo emprego. Isso não suja a carteira da pessoa, simplesmente foi uma experiência que a pessoa não casou, não gostou daquele trabalho, não servia para aquilo ali. Isso não vai sujar dizendo assim, o camarada não trabalha bem, não tem nada disso. Às vezes a pessoa fica com medo de assinar por contrato, até o funcionário mesmo. Não assina minha carteira não, enquanto eu não acabar a experiência, porque eu não quero sujar minha carteira. Isso não suja a carteira, pelo contrário, isso mostra que tu está tentando, isso mostra que tu está te esforçando, tá bom? Então, contrato de experiência também tem que ser assinado e pode ser prorrogado. Então aqui tem 2 exemplos, ó, 45 dias, prorrogação para mais 45 dias, ou 30 dias para mais 30 dias, aí vai ficar 60. Ah, mas não tinha mais 30 por direito? Tinha, mas como ele fez o primeiro por 30, só pode mais em 2 meses. Okay? Então, as mesmas regras para o contrato determinado, então o contrato de experiência também é um contrato determinado. Quando é que precisa ser registrada a minha carteira? O meu trabalho? Quando? Que dia? Que dia que eu falei? Vai começar amanhã. Então tá bom, amanhã tu já começa, mas hoje eu já trago minha carteira para assinar. Tá bom? Assinou a carteira, foi para o contador, voltou. A carteira fica onde? A carteira de trabalho? Volta pro funcionário. Volta para o funcionário, tá, gente? Ele fala assim, mas eu trabalho há 5 anos, ele nunca me devolveu a carteira. E vai... Se precisar fazer algum reajuste. Isso aí, exatamente. Fica com o dono da carteira, é seu documento. É seu documento. É a mesma coisa que deixar o CPF para a pessoa lá, com o lojista. Não deixa, ele anota tudo que tem que anotar e tu pega o CPF de volta. Tá? É o seu documento, pessoal. Não pode ficar com outra pessoa. Então tu vai pegar de volta essa carteira. Se por um acaso aumentar o seu salário, mudar de função, aí tu vai lá, entrega a carteira, vai mudar, vai te devolver de novo e tu fica com ela. Tá bom? Todo mundo aqui tem carteira de trabalho? Todo mundo? Tem, Leonardo? Todo mundo? Não? Então, ó, tarefa valendo nota para esse módulo. É que eu não podia tirar. Ainda não podia. Agora já pode. Então, ó, antes de terminar o módulo, tá? 2019, carteira de trabalho na mão. Tá bom? Porque se eu estou estudando, estou trabalhando, estou me esforçando para começar no mercado de trabalho, a primeira coisa que eu preciso ter é minha carteira de trabalho. Combinado? Tá? Quem já tem, dá uma olhada lá, ver se está inteira ainda, né? Porque vai que molhou na última enchente. Tem gente que acha que tem e fala, onde é que estava mesmo? Ih, deixei no Paraguai. Já pensou? Não pode, né? Não pode. Então, olha aqui, ó, outro tópico aqui importante. Vocês estão conseguindo acompanhar na apostila, está tudo aí por escrito, né? Tá? Aquilo que vocês acham interessante. Não pegou ainda, né? Também não. Vai, minha cara. Também não? Aqui, ó. Toma pra ti. Tá? Passa lá. Obrigado. Então, ó. Módulo 7, tá? Módulo 7. Viu que pequenininha? Não, agora é tudo miniatura. Não é a nanotecnologia? Não tem a nanotecnologia? Aprendi lá no Paraguai. Então vamos lá. A carga horária de trabalho. Muito bem. Hora extra. Vocês já fizeram muita hora extra na vida ou não? Já, né? Antônio, eu lembro que falasse, professor, eu vou ficar trabalhando até mais tarde hoje. Todo dia até hoje, né? Ok. Uma perguntinha só para... Eu vou falar que eu sei. Ó, uma perguntinha, tá? Não é para ofender nem para menosprezar ninguém. Uma empresa, ela gosta de funcionário que gosta de fazer hora extra ou ela prefere funcionário que não gosta de fazer hora extra? Na minha firma, ela gosta de funcionário que faz hora extra sem reclamar e sem sair. Ah, é? Tá. Precisou vir fazer. Mas me diga uma coisa, o que vocês acham? Funcionário... Mas eles não podem pagar hora extra porque... Não, daí é outra coisa. Daí é outra coisa. Mas diga uma coisa aqui. Hora extra. Veja bem. Funcionário que vive fazendo hora extra. É um funcionário bom ou um funcionário ruim? Ruim. Bom ou ruim, né?
Bom ou ruim? Ruim. Antônio, me ajuda aí. É bom? É ruim. Ele pode significar duas coisas, depende do olho que vê. Que ele é um camarada, uma pessoa esforçada, um trabalhador esforçado, um trabalhador que não tem tempo ruim. Fala assim, ó, vamos precisar de hora extra. Ah, então tá bom. Por outro lado, pode significar outra coisa ao contrário. Depende do olho que vê. Pode significar que aquele funcionário não está dando conta do trabalho que era para fazer durante o dia e está tendo que levar para a noite. Depende do olho que vê. Se alguém estiver analisando sua carteira de trabalho, sua carga horária, como que funcionava antes, e começar a fazer pergunta para ti numa eventual entrevista, e tu falar assim, não, no último trabalho eu fazia hora extra todo dia, durante 10 anos. Uma pessoa pode pensar assim, nossa, o camarada é esforçado, puxa vida, é esse cara que eu quero para mim. Por outro lado, dependendo do olho que vê, ele pode pensar assim, mas peraí, 10 anos então não conseguia dar conta, nunca conseguiu assim, fazer tudo que tinha que fazer? Então depende do olho que vê. É lógico que às vezes a empresa... Mas depende muito da empresa também. Exatamente. Se faz a empresa. Depende da empresa também, porque a empresa às vezes ela precisa de 3 pessoas para fazer um trabalho e ela contrata uma. Então ele nunca vai conseguir fazer aquilo que era para fazer durante o dia, porque ele está sobrecarregado. Às vezes ele precisa de 2 funcionários, um para fazer uma coisa lá e outro aqui. Mas ele manda um embora e acumula função para outro, e aí ele sobrecarrega também. Tá? Então tudo precisa ser explicado nos mínimos detalhes para saber o contexto disso. Agora, se a pessoa fica o dia inteiro assim, acabei de almoçar, dá uma folga e vai para o banheiro, volta para o banheiro, volta, aí tu percebe que a pessoa vai, né? A pessoa ela tá indo devagar para precisar hora extra. Aí é o contrário, tá? Isso tudo, antigamente era assim, ó, era necessário o empregador antigo dar uma certa colaboração com o próximo empregador. Então, eles se falavam, escuta, fulano trabalhou aí, como que ele é? E dependendo da imagem que tu passou para aquela pessoa, ia pintar um ser humano ruim ou um ser humano bom. Mas hoje não é permitido mais fazer isso. Qual é a carga horária de trabalho no Brasil? Olha aqui, ó. 44 horas semanais. Isso. Tem até no possível que vocês têm aí a listinha, ó. Por dia, são 8 horas, tá? Então 8 horas diárias, que é o normal, 44 horas semanais ou 220 horas mensais, tá? Normalmente, a gente trabalha aí 5 dias da semana, né? E vai faltar para completar as 40 horas 5 dias, 44 horas. 4 horas a gente trabalha no sábado, né? Trabalha sábado só meio turno, para compensar essas 4 horas que ficou para trás, tá? Pode ser que a tua empresa faça assim, ó, a gente não abre no sábado, no domingo aqui. Então a gente vai colocar 1 horinha a mais em cada dia para compensar essas horas do sábado. Não tem problema, tá? Desde que seja um acordo mútuo, tá? Mas no final tem que dar as 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas por dia. A pessoa pode trabalhar mais do que isso? Pode. Isso vai caracterizar hora extra de trabalho, tá? Que é a hora extra que eu estava falando para vocês. Passou de 8 horas diárias, são horas extras. A hora extra, a remuneração é diferente da hora comum. A remuneração é diferente, ainda vai entrar nesse assunto mais para frente. Mas existem exceções de horas extras? Existem. Por exemplo, eu posso trabalhar até 10 horas por dia, 10 horas por dia, desde que essas 10 horas sejam justificadas. Ou seja, eu trabalhei as 8 horas e aí precisa trabalhar mais 2, todo o pelotão ali para entregar um pedido. É justo? É justo. Então, foi um acordo mútuo? Concordou? Concorda? Concordo. Então, beleza. Não pode ser forçado. Entende? Tu não pode obrigar. Se tu não trabalhar as 10 horas, eu vou te mandar embora. Isso não pode acontecer. Não pode. Isso é ameaça. E a ameaça a gente não pode fazer nem com o empregado, nem com o empregador, nem com ninguém. Isso já caracteriza danos morais também. Tá? É assédio moral. Assédio moral dá um processo, que é uma barbaridade. Tu viu que eu falo bastante processo, né? E legislação trabalhista está nessa onda agora. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado em saber dessas coisas de legislação trabalhista, porque hoje está assim, ó, se eu processar o meu empregador e não conseguir provar que ele estava errado, eu pago as custas do processo. Essa é a nova legislação trabalhista. E tem muito empregado, funcionário, que está perdendo causas trabalhistas e tendo que pagar ao invés de receber. Tá? Antigamente era assim, ó, a legislação trabalhista só defendia o empregado. Então o empregado ia lá e falava, ele me maltratou, ele me obrigou e tal. E aí o Ministério do Trabalho ia para o mais fraco, sempre tentava defender o mais fraco. E aí a maioria dos processos era muito difícil um empregado, um funcionário perder uma causa.
Só que com isso, os malandros também começaram a descobrir isso. Falaram, não, causa ganha é causa trabalhista. E aí qualquer coisinha, ele processava. Mesmo que o patrão pagasse todos os direitos certinho, ele ainda recebia processo. Então isso estava prejudicando as empresas aqui no Brasil. Por isso, teve que fazer uma mudança. Hoje tem que ter prova, tem que ter tudo certinho, tudo anotado, tudo bonitinho, para poder provar que tu está certo. Tá bom? Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. Máximo de hora extra por dia, o máximo que pode trabalhar por dia são 12 horas, por motivo de força maior, tá? Quando, por exemplo, um furacão atingiu Araruna e daí quebrou todas as fábricas, ficaram 2 meses parados até reconstruir tudo, e aí quando reconstruiu tem que recuperar o tempo perdido. Aí tu vai trabalhar um pouquinho a mais, que vai ser 12 horas. Aconteceu o furacão já alguma vez aqui? Graças a Deus, então, nós esperamos que não. Esse motivo de força maior é muito difícil de acontecer, tá? Então, hora extra, máximo 10 horas por dia eu posso fazer. Não de hora extra, tá? 2 horas no caso, né? 2 horas a mais do que as 8 horas, tá? E no máximo 45 dias por ano, pela lei. Não posso fazer hora extra todo dia. Eu posso fazer 2 horas extras por dia durante 45 dias, seguidos ou não, por ano. Por ano. Fora disso, não está fora da legislação e pode dar problema para o teu empregador. Aqui no Brasil funciona assim, ó. Eu não sei se eu falei para vocês, mas deixa eu já ressaltar de novo. Quando vocês forem começar a trabalhar em um lugar, nunca perguntem quanto vai ganhar. Tá? Não chega assim na hora da entrevista de trabalho e fala assim, escuta, eu sei que o senhor já perguntou muita coisa, mas quanto que vai ser o salário? Isso aí você já tem que estar ciente de quanto vai ser, tá? E não é um assunto que se toca na hora da entrevista. Tá? Porque vai caracterizar que só está pensando em ganhar dinheiro, não está pensando em ajudar a empresa, em trabalhar, em crescer, nada disso. Tá? Outra coisa que você não deve perguntar numa entrevista de trabalho, nem tocar no assunto. Quanto tempo eu vou ter para almoço? Tá? Quando começam as férias? Olha a impressão que dá. Dá a impressão que tu só está pensando no período que vai ficar parado e no que tu vai ganhar. Tu não está pensando no período que tu vai trabalhar. Tu não está perguntando assim, qual vai ser a minha função? Onde vai ser meu setor? Né? Quantas pessoas trabalham comigo? Tu não está pensando no trabalho, está pensando fora do trabalho. Isso não é coisa de se perguntar. Tá? Agora, veja bem, algumas leis são respeitadas no Brasil, outras não. Alguns respeitam algumas, outras não respeitam outras, né? Mas numa jornada de trabalho, eu preciso ter um período de descanso, que é chamado aquele período de entre jornadas. Tá? É o período que tu vai para casa, vai dormir e vai voltar no outro dia para trabalhar. Tá? Então, quanto tempo de descanso eu preciso ter? Por lei. Por lei, tu vai ter uma jornada de trabalho e depois tu vai ter um período de descanso de 11 horas. Não pode ser menos de 11 horas de descanso. Tá? Só depois das 11 horas passadas que tu vai começar a trabalhar de novo. Então, por exemplo, se nesse dia aqui, hoje é terça-feira, hoje tu fez hora extra até 10 horas da noite, 10 horas, e tu entra para trabalhar 7 horas todo dia, tu não vai poder voltar a trabalhar 7 horas amanhã, porque tu trabalhou até as 10 horas da noite hoje. Das 10 horas mais 11 horas, tu só vai poder trabalhar a partir das 9 horas da manhã. Então, mesmo que tu tenha feito hora extra ontem, hoje só pode entrar a partir das 9 horas, tu vai entrar depois do horário. Por quê? Porque tem que respeitar essas 11 horas de período de descanso. É o que acontece normalmente? Não, não é o que acontece. Tá? Normalmente tu sai às 10 e volta às 7 do mesmo jeito. Né? Por quê? E não pode nem reclamar, porque quando tu estava lá fazendo hora extra, tu já tinha assinado lá o passado dedão lá no cartão ponto antes da hora extra. E como é que vai provar que tu trabalhou mais? Não, meu serviço tem que trabalhar até 8 horas da noite. Daí passa digital 8 horas da noite. Foi embora, ele volta todo dia 7 horas. 7 horas. Das 8 às 7, dá quantas horas? 11 horas. Tá certinho. Tá certo. Tá certo. Entendeu? Mas aí passa, não é muito difícil fazer. Tem gente que faz a hora do almoço, passa digital, não vem. Não tem problema. Conta com uma hora extra normal. Tá? O que eu não posso é desrespeitar esse período entre jornadas aqui. Tem que dar o período de 11 horas. Então eu não posso sair às 10 e voltar às 7 horas, porque daí dá menos horas. Aí vai dar um probleminha aí para o empregador. Tá? Um período de descanso do almoço, por exemplo. Quanto tempo tem direito quem trabalha? Quem trabalha de 4 a quase 6 horas por dia, que é o período parcial, tu vai ter um período de intervalo de 15 minutos, tá? Por direito. Então aí eu trabalho 6 horas por dia, tu vai trabalhar 3, parar 15 minutos e voltar mais 3. Tá bom? Então até esse período tu não tem um período de almoço, é um intervalo, não é um período de almoço. Agora, se tu trabalha de 6 a 8 horas por dia, aí tu vai ter de 1 a 2 horas de descanso. Tá? De 1 a 2 horas de descanso.
a esse período. Se eu falar assim, lá no meu trabalho é 1h30, está dentro da lei? Tá. Lá é 1 hora, está dentro da lei. É 2 horas, não importa. De 1 a 2 horas, tá ok. Tá? Desde que tu trabalhe às 8 horas determinadas, estipuladas, né, de um período a outro, e entre meio esses momentos, tu esteja o horário de almoço, beleza, é um intervalo, tá? É um intervalo. É por lei, isso é estipulado por lei. Pode ser que isso venha a diminuir, tenha menos de 1 hora de almoço? Pode acontecer? Meia hora, a empresa colocar assim, vamos colocar meia hora de almoço? Pode? Até pode, mas daí tem que seguir algumas leis, algumas exigências. Por exemplo, tem alguns requisitos. Primeiro requisito, tem que ter uma justificativa técnica. A pessoa mora lá no Rio Grande do Sul, não vai almoçar todo dia em casa. E a gente não quer que ele saia para trabalhar. Então, a gente prefere que ele fique aqui, tenha meia hora de almoço, traga o almoço dele, alguma justificativa técnica. Por exemplo, o camarada trabalha fazendo ferrovia. Não tem restaurante na ferrovia. Ele está lá no meio do mato, lá no Amazonas, lá, construindo ferrovia. Vai dar 1h30. Ele não pode perder essa 1h30, porque ele perde a luz do dia. Então é melhor ele dar um ligeirão de manhã até a tarde e depois parar mais cedo. É o que os pedreiros, por exemplo, construtores preferem fazer. Tá? É uma justificativa técnica. A natureza do trabalho exige isso. Tá? Outra coisa, se for um acordo coletivo, vou chegar lá na tua empresa hoje e falar assim, gente, hoje nós vamos ter só meia hora de almoço, todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Aí assina lá, aí pronto, concordou, a maioria de votos, deu acordo coletivo. Tá? Acordo coletivo não se discute, a maioria decidiu. A gente vive numa vocês ouviram isso bastante na política, né? Mas é uma democracia, né? É uma democracia, tá? É um tipo de democracia, vamos dizer assim. Tá? Tá bom? Outra coisa, para mim diminuir o horário de almoço ou não dar o horário de almoço, eu tenho que manter um refeitório. Eu tenho que manter esse refeitório para te ter uma opção de ficar no trabalho. E aí entra num quesito aí bem complicado, porque daí eu tenho que ter nutricionista, cozinheira, tem que ter um cardápio variado e saudável. Nenhum funcionário meu pode passar mal, porque se ele passar mal vai caracterizar que comeu minha comida estragada, vai dar zebra depois lá pra frente. Tá? Pode ser que ele adquira uma doença e vai falar aqui. Entendeu? Hoje tá assim, ó, se eu tiver um restaurante e mandar a comida que sobrou lá pro presídio para ajudar, ou lá para o orfanato, e der uma zebra de alguém passar mal, tu leva um processo porque entregou comida estragada. Então os donos de restaurante preferem jogar no lixo do que dar para alguém. Já pensou uma coisa? Olha que absurdo que a gente chegou, que coisa que a gente chegou. E tá assim, tá? Então eu tenho que manter refeitório. A maioria das empresas que tinha refeitório antes estão cortando o refeitório justamente por causa desses problemas. Dá muito transtorno, muito mais gasto, não compensa. Tá bom? Agora, eu tenho que garantir também essa alimentação gratuita para os funcionários ou num preço acessível. Tem por aí empresas que têm o refeitório e cobram aí R$1,60 por refeição. É um preço acessível? É melhor ele almoçar lá na empresa do que ir para casa almoçar. Só de gasolina, de combustível para ir para casa, ele gasta muito mais. Né? Então, R$1,60, R$2, eu pago R$60 por mês para alimentação, eles descontam lá. É um preço acessível. Tá? Agora, o que eu não posso é cobrar R$33 por refeição, que daí eu sou um restaurante, né? Não um refeitório de empresa, tá? E se por um acaso tu não tiver o período de almoço, que é da 1 hora até 2 horas, eu posso até cortar o seu período de almoço, desde que seja um acordo, tá? Entre as partes, desde que tu queira fazer isso, mas no período de almoço eu pago no mínimo 50% a mais por hora que tu trabalhou. Então, se tu tem 2 horas de almoço e não trabalhou as 2 horas, e tu ganha R$10 por hora normal, tu vai ganhar R$20 por hora de almoço. Ou seja, durante o almoço tu ganha R$40. Durante o dia não dá R$40 e durante o almoço tu vai ganhar R$40, tá? Porque tu ganha pelo menos 50% a mais, pelo menos. Eu fiz a conta aqui do dobro, né? 100% a mais, mas pelo menos 50%. Ou seja, se a hora normal é R$10, no mínimo eu ganho 15 por hora extra. No mínimo, tá? Pode ser que ganhe mais. Aliás, hora extra de fim de semana e feriado é mínimo 100%. Mínimo 100%, que é o dobro no caso, né? Ok? Algumas empresas, alguma natureza de trabalho, ela tem assim uma carga horária um pouquinho diferenciada. Algumas, tá? Não são todas. Aí na apostila de vocês tem essas profissões. Se alguém quiser seguir essas profissões, já vai saber disso, tá? Por exemplo, quem é mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, sabe aquela pessoa assim, por exemplo, o escrivão do juiz, que o juiz vai falando e ele vai digitando, aí o réu fala e ele digita, vocês já viram isso? O camarada fica ali, é um esforço intenso durante muito tempo.
né? E ele não pode parar, enquanto tiver gente falando, ele disse o fulano, sussurrou a plateia, riu os convidados, entendeu? Tudo assim, tudo por escrito, documentado, tá? Então, como ele fica muito tempo num trabalho repetitivo, ele tem direito a cada 90 minutos desse trabalho, ele pode ter mais 10 minutos de repouso, além daquelas 2 horas de almoço, tá? Além daquelas 2 horas de almoço, ele vai somar cada 90 minutos que ele trabalhou 900 minutos, quer dizer que ele trabalhou 10 períodos de 90 minutos. Se ele trabalhou 10 períodos de 90 minutos e cada período ele tem direito a 10 minutos, ele tem 100 minutos a mais do que o almoço. Por isso que um trabalho desse, o camarada sai mais cedo, chega mais tarde, ele tem uma diferenciação na carga horária de trabalho pela natureza do trabalho. Combinado? Então quem quiser ser datilógrafo aí, paga bem, tá? Bom trabalho, tá? Frigorífico. Vocês já viram como é que trabalha dentro da câmara fria? Só tudo protegido e tal. A gente tá morrendo de calor aqui, mas quem trabalha lá aqui tem a Avenorte, né? A Avenorte tem câmara fria e tal. Eles saem de lá com os dedos congelados. Frio e tal. E aquilo ali é uma temperatura muito excessiva, gelada, né? Em alguns lugares muito quentes, que aquilo ali danifica a saúde. Então, eles podem passar um período direto ali dentro, mas eles têm que sair e ter um período de descanso. Então, nesse caso aqui, ó, a cada 40 minutos lá dentro, tá, do frigorífico, eles têm 20 minutos de repouso. 20 minutos, ó, mais do que o datilógrafo, tá? Então 40 minutos, ele trabalhou 400 minutos. 400 minutos, ele tem direito a 10 períodos de 20 minutos. Ele tem 200 minutos para tirar de repouso. Vai sair mais cedo, vai tirar um dia de folga, e aí por diante, tá? Telefonia, radiotelegrafia, tá? Esse pessoal que trabalha nas comunicações, eles têm 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga. A cada 7 horas de trabalho direto, eles têm 17 horas de folga. Então, é uma profissão diferenciada, não é muito comum, tá? São poucos que têm esse tipo de trabalho, e por trabalharem excessivamente, repetidamente, eles têm umas benesses aí, para poder ganhar um pouquinho mais de descanso, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, intervalos não previstos por lei, que alguns acham que é direito, não é direito. Se tu já trabalharam, ou conhece alguém que trabalhou numa empresa, que quando tu pega lá 7 horas, 9h15 ele dá o cafezinho. Aí tem lá um pãozinho e tal, sai todo mundo para tomar um cafezinho. À tarde é a mesma coisa, tem o café da tarde. Já viram isso aí? Há 15 minutos de intervalo. Tem gente que acha que isso é lei. Não é lei. Tá, gente? O intervalo de 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde para o cafezinho, não é estipulado por lei. Portanto, se o patrão, se o empregador quiser dar, beleza. Se ele não quiser dar, beleza também. Porém, se ele der, ele não pode descontar do salário. Que tem gente que fala assim, não, mas ficou 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde parado, então é meia hora menos de trabalho. Não pode. Você está recebendo como se estivesse trabalhando, só que está tomando um cafezinho da tarde e da manhã. Tá bom? Mas não é lei. Não existe uma lei que diga que tu tenha que ter esse horário ou não tem que ter. Ok? Cartão ponto. Cartão ponto é uma incógnita, né? Vocês já viram aí, tem hoje em dia na digital, né? Já tem alguns lugares que é na íris do olho, tá? Sabe? Então tem alguns lugares aí que já está mais moderno o negócio. É mais fácil, né? Tu vai lá e passa digital, imprime o comprovante, tá lá, saiu tal hora, chegou tal hora. O cartão ponto é obrigatório para empresas que têm mais de 10 funcionários. Se eu tiver 9, não precisa do cartão ponto, vai ser ainda assinado, né? Aquele caderninho no caso, tá? Mas se eu tiver mais de 10 funcionários, eu tenho que ter um método mais eficaz e preciso, que a pessoa leve o seu controle para casa e fique outro controle interno, tá? Então acima de 10 funcionários precisa ter o cartão ponto já para poder trabalhar, tá? A jornada de trabalho é 8 horas e a tolerância de 10 minutos não, é 10 minutos, tá? Como assim tolerância de 10 minutos? Por exemplo, deixa eu pegar minha caneta, vai melhorar para vocês entenderem. Vamos supor assim, para a gente encerrar o tema de hoje. Tomara que esse não fique aqui. Vamos supor que vocês chegaram para trabalhar, pega lá às 7 horas da manhã. E tu chegou lá e bateu no cartão ponto e colocou a digital lá 6 horas e 55 minutos. Quanto tempo que tu chegou? Tem mais cedo? 5. Tem 5 minutos mais cedo. Aí tu vai sair à tardinha, lá na hora de sair da tarde, tem lá 500 funcionários, demora para te chegar lá no cartão ponto. Aí tu tem que sair 6 horas da tarde, sai 18h05. Quantos minutos te deu aí, a ver? 10.
Tu trabalhou, porque isso significa que trabalhou 10 minutos a mais. Tu vai ganhar hora extra por isso? Não. Por quê? Só acima de 10 minutos. Tolerância de 10 minutos. Tá? Vamos colocar o contrário. Vamos colocar. Ah, deixa aqui, né? Já ficou frio. Vamos colocar o contrário. Tem que entrar 7 e bater o ponto às 7h05. Ok? Lá tu tem que sair às 6 horas. Mas daí conseguiu chegar mais cedo em cima do cartão ponto e saiu às 17h55. Aqui deu 5 minutos a menos e aqui deu 5 minutos a menos. 10 minutos que tu trabalhou a menos do dia. Desconto do salário, eu não posso descontar esses 10 minutos do funcionário, porque tem tolerância tanto para mais quanto para menos. Agora, vamos supor que deu um pouquinho a mais e um pouquinho a menos. Vamos supor que aqui tu entrou às 6h54 e saiu às 6h05. 6h54 e saiu às 6h05. Aqui já deu quantos minutos a mais de trabalho? Agora deu 11. 11. Quanto tempo de hora extra eu vou ganhar? Tem tolerância de 10 minutos, né? 1 minuto. Não, tu ganha os 11 minutos de hora extra. Aí como? Se tu passar 1 minuto, tu ganha os 11 minutos de hora extra. A mesma coisa aqui, ó. Sim. Se, por exemplo, tu, em vez de chegar às 7h05, tu chegar às 7h06, né? 7h06 e sair 5 minutos a mais, 6 minutos a menos, aqui vai dar 11 minutos para descontar. Desconto os 11 minutos. A tolerância é até 10 minutos. Mas se tu trabalhar 1 minutinho a mais, é hora extra de 11 minutos, não hora extra de 1 minuto. Aí paga a hora extra integral dos 11 minutos. Entendeu? E se tu também te atrasar 11 minutos, 1 minuto a mais dos 10 minutos, também desconta 11 minutos, não desconta 1 minutinho só. Então se deu 1 minuto, deu 10 minutos, não desconta. 9 minutos, 8, não desconta nem da hora extra. Mas se deu 13 minutos, tu ganha os 13 minutos de hora extra. 14 minutos a menos, vai descontar os 14 minutos. Tá bom? Não. Mas não tinha 10 minutos, é só 4. Não. É o todo, daí junta tudo. Coloca tudo no mesmo pacote e desconta o da de hora extra. Ok? Tem um exercíciozinho aí que eu quero que vocês façam. Quem estiver acompanhando pelo vídeo vai fazer aí na apostila em casa e me entregar na próxima aula. Tá bom?